Boa noite a todos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Gostaria de convidar a todas as pessoas que nos acompanhem em oração para o início dos trabalhos dessa noite. Querido Jesus, nosso Mestre, bons espíritos da misericórdia, da ordenança da paz, do aprendizado e dos processos, nos auxiliem, nos iluminem, nos objetivem o pensamento de modo que ele possa ficar claro, nos afastando das nossas obscuridades, nos colocando em contato direto com as luzes do alto, de modo que nós possamos, cada um de nós, nos alimentarmos das energias do bem, que fluem eternamente para o nosso planeta, bastando para nós simplesmente a conexão. Que possamos estar em uníssono com as nossas energias nesse momento e que os encaminhados do alto, os benfeitores do bem, nos iluminem e nos instruam. Que assim seja. Nós estamos encerrando o nosso ano, nos encontramos às portas do Natal. Para tanto, nos inspiramos no livro Antologia Mediúnica do Natal, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Nos inspiramos em buscar as origens das festas natalinas. Antologia significa o estudo das flores. Então, Antologia Mediúnica de Natal seriam as flores mediúnicas que verteram do alto sobre o Natal e que foram reunidas nesse livro através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É interessante como certas coisas chegam até nós nos momentos modernos em que estamos vivendo e nós as recepcionamos de modo a estarem prontas e as revestimos de uma simbologia, de um significado, e não conhecemos em profundidade as suas raízes nem a sua história. O Natal é uma dessas tradições, e eu busquei em diversas enciclopédias, em diversos sites, aquilo que pudesse ser como se fosse uma cronologia do nascimento dessa festa natalina, né? Como que ela chegou para nós e quais seriam as suas prováveis origens. O Natal é uma festa muito antiga, derivada de tradições e festas mais antigas ainda. Migrou pelo mundo dentro da bagagem romana e de suas campanhas militares, e acabou sendo incorporada pelos diversos povos que tiveram contato com essa onda humana. Os relatos mais antigos do Natal datam de 1400 anos antes de Cristo e falam do deus Mitra, senhor do sol, da sabedoria e da guerra na cultura persa e posteriormente também na cultura da Mesopotâmia. Mitra significa amigo e foi adotado por outros povos representando o bem, a luz e a libertação da matéria. O culto a Mitra era comemorado na data do solstício de inverno no hemisfério norte, 21 de dezembro, quando os dias começavam a aumentar, prenunciando a melhora do clima. Com a dominação da Ásia por Alexandre o Grande, o culto se estende por grande parte do mundo e chega também até a cultura romana. Nos séculos 2 e 3 da era cristã, já era identificado como deus solar em toda a Europa e chamado de Sol Invictus, comemorado de 21 de dezembro a 25 de dezembro, e o seu símbolo era um touro.
mesmo referencial do boi ápis egípcio e do bezerro de ouro do êxodo judeu. No ano 221 d.C., um historiador líbio, romano convertido, de nome Sexto Július Africanus, estabeleceu que Jesus foi concebido em 25 de março, equinócio da primavera, nascendo então o Natal, do latim natalis, derivado de nascor, que significa nascimento. No ano 230 d.C., o culto ao Nazareno já se consolidava no lugar de Mitra, sendo comemorado seu nascimento em 25 de dezembro. Com a ascensão do cristianismo como religião oficial de Roma no ano 380 d.C., pelo imperador Teodósio, o culto a Mitra desaparece. Fica proibida qualquer manifestação religiosa pagã, mas ficam as datas de dezembro, sendo comemoradas agora com o nascimento de Jesus. Todavia, é bom sabermos que pesquisadores religiosos, depois de muitos cálculos e referências bíblicas, encontraram a data de 23 de março do ano 5 d.C. como a data que seria mais correta para esse fato. É importante a gente salientar que os historiadores bíblicos estabelecem a data de 25 de março do ano 5 com base no referencial bíblico de que Maria e José tiveram que se movimentar durante um recenseamento feito por Roma, pelo imperador romano. Por conta disso, as datas não fechariam se não fosse por volta de 25 de março do ano 5, depois da era cristã. Então, o ano 1, na verdade, seria o ano 5. Não vamos entrar aqui nessa seara, porque ela é muito profunda e merece um outro estudo. No ano 240 d.C., Roma domina toda a Europa, levando a nova religião cristã a outras terras, incluindo Portugal. Portugal também fazia parte da Península Ibérica, que foi dominada por Roma por volta do ano 240. Lá o Natal é adotado, né? E perfaz toda a parte antiga da história portuguesa, e vem também para o Brasil quando do descobrimento, consolidando mais ainda quando a família real se muda para cá, fugindo de Napoleão. Então, Portugal adotava o cristianismo, adotava as festas natalinas. Quando do descobrimento, os portugueses que vieram para cá trouxeram junto na bagagem as suas festas, as suas comemorações. E uma vez no Brasil, depois do descobrimento e da colonização, quando a família real se muda para cá, isso tudo se consolida. No Brasil, o Natal assume áreas coloniais, com o Bumba Meu Boi, as congadas, as reisadas, as ladainhas, as pastorinhas, num verdadeiro festival que durava até 6 de janeiro, quando então, seguindo a tradição dos Reis Magos, os presentes eram trocados. Então, como diversas culturas e diversos festivais que vieram na bagagem dos europeus, principalmente os portugueses, o Natal, quando chega no Brasil, assume áreas coloniais e assume também áreas tropicais. O Brasil era um país quente, habitado por índios, e a festa na colonização tinha outros viés. Os presentes também eram coloniais: carnes de caça, aves diversas, perus e porcos, licores, doces, compotas e frutas frescas também eram trocadas em cestas de vime, coberta com pano de musseline. Era a época também que os escravos ganhavam roupa nova. Quando a coroa portuguesa, fugindo de Napoleão, se estabelece no Rio de Janeiro, a festa assume ares mais europeus. Dona Leopoldina, que era austríaca,
faz a primeira árvore de Natal na Quinta da Boa Vista. Quando Pedro II assume o trono, a festa já era totalmente europeia, apesar de ser tropical. Então, durante a colonização, o Natal assume áreas tropicais. Quando a família real se estabelece no Brasil, a festa assume áreas europeus. Lembrando que em dezembro, no Brasil, é muito quente, é verão, é o meio do verão. E no hemisfério norte, na Europa, era inverno. Então, a nossa festa tropical assume áreas de inverno. A árvore de Natal tem uma história à parte. Os celtas europeus adoravam as árvores, principalmente o salgueiro. Quando as folhas caíam no inverno, eles enfeitavam aquela que veneravam, a árvore que veneravam, e enfeitavam essa árvore com frutas, ramos, tecidos coloridos e flores de inverno, invocando seu nascimento com a primavera. Com a expansão do culto a Mitra no solstício de inverno, facilmente uma coisa colou na outra, mesclando tradições e sendo adotadas como algo a mais a ser praticado naquela ocasião, já tão especial do culto ao Deus e da renovação da natureza no dia mais curto do ano. Isso no hemisfério norte. Mas nós temos também o Bom Velhinho, e o Bom Velhinho segue outra rota. Nicolau, o bispo de Mirra, atual Turquia, que só se vestia de azul e não de vermelho, saía no Natal de forma anônima, distribuindo presentes na data de 1º de janeiro. Contos gregos também narram a pessoa de Basílio, bispo da Capadócia, pelos mesmos motivos. A figura atual de Papai Noel data do século XIX, graças a um poema muito popular de nome Visita de São Nicolau, de Clement Moore, onde ele conta que Santa Claus viajava de trenó, puxado por renas, entrava pela chaminé e deixava presentes. Então, essa tradição natalina vem de um poema do século XIX que se torna popular. A palavra Noel deriva do francês e significa Natal. O cartunista inglês Thomas Nast cria a figura do Bom Velhinho como nós a conhecemos hoje, com gorro, com botas, barba branca, porém com roupas verdes, a cor dos trajes dos bispos. O vermelho na roupa do Bom Velhinho vem de uma campanha da Coca-Cola de 1931, mas o Bom Velhinho já tinha aparecido de vermelho antes, em outros comerciais e capas de revista no início daquele século. Com o final da Segunda Guerra e com o aumento da hegemonia americana no mundo, ocorre um aumento da influência americana no continente e um consequente afastamento do viés europeu por parte do Brasil, que gradativamente adota a cultura e até a língua dos vizinhos do norte. Então, aquela cultura europeia trazida pela família real, agora se transforma numa cultura americana, América do Norte, né, dos nossos vizinhos da América do Norte, que acabam trazendo para nós a sua cultura do Bom Velhinho vestido de vermelho, que entrega presentes. Tradições à parte, é um momento de festa a ser comemorado, pois o ano se finda e um outro se inicia, sempre lembrando que Jesus é o protagonista dessa data. Exemplo máximo da evolução humana, suas energias renovadoras e repletas de esperança nos alimentam para um novo ciclo a ser vivido sobre os seus auspícios. Mas é bom também olharmos toda essa comemoração pelo viés espírita. Então, nós fizemos um rápido apanhado, percebemos que existe uma tradição que data de 1400 anos antes de Cristo, que é adotado por Alexandre o Grande, que depois é adotado pela cultura romana, que depois mescla com o nascimento de Jesus, a partir do século II e III da nossa era, e quando a religião, quando Roma assume o cristianismo
como religião oficial, através da Igreja Católica, como forma de não permitir mais o culto a Mitra e sim o culto a Jesus. Eles adotam a data de 25 de dezembro, mesmo que os pesquisadores digam, mesmo que um pesquisador da época diga que Jesus nasceu em outra data, né? Então é bom que a gente olhe essas comemorações pela ótica da história, que a gente perceba como esses caminhos são criados e como isso se interlaça dentro da nossa evolução humana, né? Dentro da nossa civilização. Mas, como nós estamos abordando e observando pela ótica da espírita, seria bom que também olhássemos, percebêssemos pelo viés espírita, né? Existem boas leituras e trazidas por espíritos devotados à causa do Cristo que nos enriquecem a alma e a compreensão. Nós vamos ver do livro Antologia Mediúnica de Natal, do Chico Xavier, com espíritos diversos. Nós vamos ter na mensagem 19, assinada por Irmão X, que era o pseudônimo de Humberto de Campos, sob o título Natal Simbólico. Então, esses espíritos que vieram a compor essas mensagens de Natal no livro que Chico traz, esses espíritos, eles não falam do bom velhinho, eles não falam da troca de presentes. Eles já se encontram na espiritualidade e eles compreendem a gravidade dos dias na Terra, da seriedade, da responsabilidade que nos cerca e nos lembram o outro lado, o lado de vivenciar essa festa pela seriedade que ela representa, sendo a data de nascimento do Cristo. Então não importa o que aconteceu com essa data no decorrer da história, não importa o que reveste essa data na data de hoje, no momento presente. Importa o que significa tudo isso, o que significa esse nascimento do Cristo, esse momento do Cristo entre nós, por que ele divide a história e por que ele suplanta todos os outros deuses e ele chega até nós imaculado. Essa história tem 2000 anos e ela não se altera. Talvez tenham acontecido alguns tropeços nesse momento, né, nessa evolução, mas é importante que nós busquemos lá nos precursores do tempo o que significa estar com o Cristo, o que significa o mundo recepcioná-lo e vivenciá-lo no momento de hoje. Então os espíritos nos gravam na mente, através dessas mensagens, a importância da vinda do Cristo para conosco e o que isso precisa significar para nós, além de significar aquilo que a nossa sociedade, a nossa cultura nos reserva a respeito do Natal. Humberto de Campos diz para nós o seguinte: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada um de nós é uma pequena fração do universo. E assim como o Cristo nasce na Terra, o Cristo precisa nascer dentro de nós. Será loucura esperar a reforma do mundo sem a reforma do homem. O nosso planeta não irá evoluir de provas e expiações para o mundo de regeneração se nós não nos reformarmos como indivíduos. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamento que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então, dando seguimento à sua narrativa, cada espírito é um mundo. E dentro desse mundo nós temos oceanos de bênçãos
continentes de possibilidades, florestas de sentimentos, desertos de ignorância, tribos de pensamentos. E temos também a inclemência do clima íntimo de cada um de nós a nos renovar. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Quantas vezes nós justificamos os nossos atos e a mola que o fez, por mais que nós adoremos, era o nosso interesse egoísta. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o nosso princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Tudo aquilo que nós conseguimos conceber, imaginar como um princípio nobre, na verdade, se inicia junto com o conhecimento precursor que o Cristo já trouxe. O Cristo é o nosso inspirador. A vinda de Jesus se deu numa época de recenseamento, porque nós só alcançamos a transformação essencial na fase de ajustes de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, Jesus vem no momento de recenseamento, significando para nós que nós só vamos fazer um reajuste de contas com a nossa própria consciência nessa hora, na hora em que nós fizermos o nosso recenseamento íntimo e acertarmos conta com a nossa consciência. Quando Jesus veio, não havia lugar para ele nascer, porque nós nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos pela ansiedade do coração ou limitados pela nossa ignorância. Então, o fato de não existir lugar para Jesus nascer significa que nós não temos espaço mental dentro de nós para a divina inspiração que Jesus traz. É isso que significa. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Por quê? Porque nós não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas miseráveis de nossa boa vontade num lugar mais escuro da nossa mente. Jesus nasce numa manjedoura porque nós reservamos somente uma manjedoura para o pensamento evangélico. E essa manjedoura fica no lugar mais escuro da nossa mente, nos recônditos dela. Surge o infante celestial dentro da noite, porque nós não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela de Belém significa para nós que nós só vamos buscar a bondade do Cristo quando nós estivermos no mais profundo das nossas sombras. A estrela de Belém que rompe as trevas é o germen do Cristo, que desponta em nossas almas e desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. A estrela de Belém que conduziu os reis magos significa isso. É o germen do Cristo, é a mensagem do Cristo que reluz no nosso firmamento escuro, nas nossas trevas interiores, indicando para nós que existe um caminho, que existe um porvir. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem os destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Nós não somos originais. Nós nos alimentamos da boa nova, nós nos alimentamos da ideia nova, da claridade sublime do Cristo, que vem junto com os seus enviados, os espíritos superiores, que nos auxiliam nas nossas caminhadas e nos nossos destinos. Sem o Cristo, nós não somos nada. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da nossa alma, para
a destruição dos nossos ídolos de barro e o desenvolvimento dos germens da espiritualidade superior. O nosso pensamento só se renova quando nós entramos na nossa alma. E quando isso acontece, muitas vezes ocorrem rompimentos. É necessário que nós quebremos jarros, ídolos, conceitos e preconceitos e nos inundemos do germen da espiritualidade superior para a nossa renovação. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra essa ideia redentora, movimentando todas as possibilidades espúrias ao seu alcance. Os nossos mimetismos, as nossas fantasias, as nossas intransigências vão trabalhar contra essa renovação. E nós vamos nos alimentar, vamos nos movimentar e vamos fazer tudo o que é possível para que essas luzes não nos iluminem, para que essa boa nova não chegue até nós, para que não ocorra essa renovação dentro da nossa alma. O nosso pensamento cristão, então, entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia, à instrução, à fé e à ciência. O nosso pensamento, construído dentro de muitas encarnações, dentro da tradição cristã que nos governa desde há muito, tem contrassensos. São antigas convenções. Nós convencionamos reações em relação à riqueza e também em relação à pobreza. Temos convicções antigas referentes ao prazer e ao pecado. Nós também aceitamos que é necessário sofrer quando nós temos um Deus todo amor, todo misericórdia e todo justiça. Achamos que esse Deus exige de nós sofrimento. Nós aprendemos errado sobre a obediência e sobre a mordomia. Nós não estudamos a instrução e não compreendemos a filosofia. Nós nos agarramos à fé e fugimos da ciência, quando na verdade as duas são complementares. Haja visto que a doutrina espírita se assenta em 3 colunas basilares: ciência, filosofia e religião. Não se pode descrever a doutrina espírita somente com um aspecto ou com 2, é necessário os 3 para que a casa não rua. Então o nosso pensamento entra em choque com convenções antigas que nos foram ensinadas e trazidas. Trava-se então dentro do nosso mundo individual a grande batalha. E segundo podemos observar, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Nosso Senhor, não é livro para os museus, mas é roteiro palpitante da vida. Os espíritos da codificação, quando são convocados a falar sobre o Natal, nos trazem essa mensagem. Sugiro a todos a leitura do livro todo, porque ele é muito bom e de repente nesses dias de Natal, onde estamos submersos nesse espírito de Natal, na vinda e no nascimento do Cristo, que traz para nós a renovação dos tempos e das datas, talvez fosse importante meditarmos a respeito do que significa realmente o Natal para aqueles que estão na realidade espiritual, estão fora da realidade material e que não estão mais imersos a respeito das ilusões e do materialismo. É importante nós estudarmos o que esses espíritos da codificação têm para nos trazer e começarmos a aplicar na nossa vida para não vivenciarmos mais situações e festas trazidas de tradições antigas que não refletem necessariamente aquilo que deveria ser para nós
os momentos reais das festas do Cristo. Esse é um pequeno apanhado dessa data. O certo seria que nós a fizéssemos no dia de Natal, mas sabemos dos compromissos e das preferências de todos. Resolvemos fazê-la com antecedência na data de hoje, que antecipa em alguns dias o Natal, mas que já estamos nas suas comemorações e no nosso fim de ano. Gostaria de convidar a todos para que juntos fizéssemos uma oração de agradecimento e de encerramento, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons mentores, agradecendo pelo ano que estamos findando, um ano difícil, de provas, de expiações, de aprendizados, de fixação de conteúdos e de despertamento para todos nós. O plano espiritual nos diz que as dificuldades vêm para acelerar a nossa evolução e a nossa melhoria enquanto seres em evolução. Queremos solicitar dos bons mentores que eles continuem a nos orientar e nos instruir, nos auxiliando nas nossas dificuldades e nos dando forças quando nós a necessitamos, tal qual se apresenta agora. Que Jesus possa ser sempre o nosso farol, iluminando os nossos passos e guiando a nossa fronte. Que assim seja. Quero agradecer a todos, desejar um Feliz Natal e uma boa noite.